Bem-vindo ao canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Audiolivro, Como Criar um Novo Eu, autor, Joe Dispenza, parte 2. O cérebro e a meditação. Capítulo 6. 3 cérebros, do pensar ao fazer e ao ser. A comparação entre o nosso cérebro e um computador costuma ser bastante útil, e é verdade que o seu já dispõe de todo o hardware de que precisa, para o seu ser e para a sua vida. Mas sabe como tirar o melhor partido desse hardware, para instalar novo software? Imagine 2 computadores com hardware e software idênticos, um nas mãos de um principiante, em matéria de tecnologia e o outro a ser utilizado por um operador experiente. O principiante mal sabe as coisas que um computador consegue fazer, quanto mais como fazê-las. A intenção desta parte 2, em termos simplistas, é dar-lhe informação relevante acerca do cérebro para que, na qualidade de operador, ao começar a utilizar o processo meditativo para mudar a sua vida, saiba o que tem de acontecer no seu cérebro e nas suas meditações. E por quê? A mudança implica novas formas de pensar, fazer e ser. Se sabe conduzir, já experimentou o exemplo provavelmente mais elementar de pensar, fazer e ser. A princípio, tinha de pensar em todas as ações que executava, e em todas aquelas regras do código da estrada. Mais tarde, a sua condução tornou-se relativamente competente, bastando prestar uma atenção consciente ao que estava a fazer. Até que começou a ser um verdadeiro condutor, a sua mente consciente passou para o assento do lado, e passou a ser uma passageira e, desde então, a sua mente subconsciente tem provavelmente estado ao volante a maior parte do tempo. Conduzir tornou-se um ato automático, e uma segunda natureza para si. Muito do que aprende é conseguido, através desta progressão do pensar, para o fazer, e para o ser, e as 3 áreas do cérebro facilitam este modo de aprendizagem. Mas sabia que também pode ir diretamente do pensar para o ser, e que é provável que já tenha passado por essa experiência? Através da meditação, que é o tema central deste livro, este capítulo vai ser um prelúdio, pode passar diretamente do pensar, a pessoa ideal que deseja tornar-se, para o ser essa nova pessoa. É essa a chave para a criação quântica. Toda mudança começa pelo pensamento. Podemos começar imediatamente a formar novas ligações e circuitos neurológicos que refletem os nossos novos pensamentos. E nada deixa o cérebro mais excitado do que quando está a aprender, a assimilar conhecimento e experiências. São esses os afrodisíacos do cérebro. Ele acaricia todos os sinais que recebe, através dos nossos 5 sentidos. Ele processa, a cada segundo, bilhões de informações, analisa, examina, identifica, extrapola, classifica e arquiva informação, a qual pode recuperar, com base na necessidade. Na realidade, o cérebro humano é o supercomputador por excelência do nosso planeta. Como está recordado, a base para compreender como podemos mudar a nossa mente é o conceito de criação de ligações, a forma como os neurônios estabelecem relações habituais de longo prazo. Já falamos acerca da aprendizagem Hebbiana, que afirma as células nervosas que disparam em conjunto ligam-se entre si. Os neurocientistas costumavam achar que, depois da infância, a estrutura do cérebro se tornava relativamente imutável. Mas as descobertas mais recentes revelaram que muitos aspectos do cérebro e do sistema nervoso podem modificar-se em termos estruturais e funcionais, incluindo a aprendizagem, a memória e a recuperação de lesões cerebrais ao longo da vida adulta. Mas o contrário também é verdadeiro. As células nervosas que já não disparam em conjunto deixam de se ligar entre si. Se não as utilizamos, ficamos sem elas. Podemos até orientar o pensamento consciente para desligar ou desfazer ligações indesejadas. Logo, é possível libertarmos-nos de algumas das coisas a que nos temos agarrado e que influenciam a maneira como pensamos, agimos e nos sentimos. O cérebro com novas ligações estabelecidas deixa de disparar em função dos circuitos do passado. O dom da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro para estabelecer novas ligações e criar novos circuitos em qualquer idade, a partir da informação que recebe do ambiente e das nossas intenções conscientes, é o que nos permite criar um novo nível mental. Há uma espécie de fora com o velho, e que vem um novo neurológico, um processo a que os neurocientistas chamam podar e fazer brotar.
É o que eu chamo desaprender e aprender, e que nos permite ultrapassar as nossas limitações do momento, e sermos superiores ao nosso condicionamento, ou às nossas circunstâncias. Ao criarmos um novo hábito de sermos nós próprios, estamos essencialmente a assumir um controle consciente sobre o que se havia tornado um processo inconsciente do ser. Em vez de a mente funcionar com um objetivo, não vou ser uma pessoa colérica, e o corpo com outro, vamos continuar zangados e inundados por aqueles químicos familiares. Queremos unificar a intenção da mente com as respostas do corpo. Para isso, temos de criar uma nova maneira de pensar, de fazer e de ser. Dado que, para mudarmos a nossa vida, devemos primeiro mudar os nossos pensamentos e sentimentos, e fazer depois alguma coisa, mudar as nossas ações ou comportamentos, para termos uma nova experiência, que produz, por seu turno, um novo sentimento para, em seguida, memorizarmos esse sentimento até passarmos para um novo estado de ser. Quando a mente e o corpo são um só, temos pelo menos algumas coisas a nosso favor. Para além de o cérebro ser neuroplástico, podemos dizer que temos mais do que um cérebro a funcionar. Com efeito, temos 3. Para os nossos propósitos, este capítulo vai apenas focar-se nas funções desses 3 cérebros, que estão especificamente relacionadas, com o intuito de acabar com a nossa velha maneira de ser. Numa nota pessoal, considero que o estudo sobre o que o cérebro e os outros componentes do sistema nervoso podem fazer por nós é uma tarefa fascinante e interminável. O meu primeiro livro, Evolve Your Brain, abordava este tema mais em pormenor do que o necessário para os nossos objetivos presentes. Existem recursos adicionais para este estudo no meu site, em www.drjoydispenza.com, e há evidentemente muitas outras publicações e sites excelentes, para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos sobre o cérebro, a mente e o corpo. Do pensar ao fazer, o neocórtex processa o conhecimento e depois incita-nos a viver o que aprendemos. O nosso cérebro racional é o neocórtex, a camada exterior do cérebro, que se assemelha a uma noz. É o hardware neurológico mais recente e avançado da humanidade, e onde reside a mente consciente, a nossa identidade e outras funções cerebrais mais elevadas. O lobo frontal, de que falei no capítulo anterior, é uma das 4 partes do neocórtex. No essencial, o neocórtex é o arquiteto ou o designer do cérebro. Permite-nos aprender, recordar, raciocinar, analisar, planear, criar, especular sobre as possibilidades, inventar e comunicar. Uma vez que é nesta área que armazenamos os dados sensoriais, como o que vemos e ouvimos, o neocórtex liga-nos à realidade exterior. Regra geral, o neocórtex processa o conhecimento e a experiência. Primeiro, reunimos conhecimento sob a forma de fatos ou informação semântica, as ideias ou conceitos filosóficos, ou teóricos que adquirimos intelectualmente, solicitando ao neocórtex que adicione novas ligações e circuitos sinápticos. Em segundo lugar, ao decidirmos personalizar ou aplicar os conhecimentos, criamos invariavelmente uma nova experiência. Isso provoca a formação no neocórtex de padrões de neurônios chamados redes neurais. Essas redes reforçam os circuitos daquilo que adquirimos intelectualmente. Se o neocórtex tivesse um lema, seria: o conhecimento é para a mente. Dito de forma mais simples, o conhecimento é o precursor da experiência. O neocórtex é responsável pelo processamento de ideias que ainda não foram experienciadas e que existem como uma potencialidade que pode ser abraçada num determinado momento do futuro. Ao termos novos pensamentos, começamos a pensar em modificar o nosso comportamento para que possamos agir de maneira diferente quando a oportunidade surgir, a fim de obtermos um novo desenlace. Em seguida, quando alteramos as nossas ações rotineiras e os comportamentos típicos, acontece alguma coisa diferente do habitual, que irá produzir uma nova experiência. Dos novos acontecimentos às novas emoções, o cérebro límbico produz substâncias químicas, que nos ajudam a recordar as experiências. O cérebro límbico, também conhecido por cérebro mamífero, localizado por baixo do neocórtex, é a área mais desenvolvida e especializada do cérebro dos mamíferos, à exceção do ser humano, dos golfinhos e dos primatas superiores. Pense simplesmente no cérebro límbico como cérebro químico, ou cérebro emocional. Quando estamos a viver essa nova experiência, e os nossos sentidos enviam para o neocórtex uma descarga de informação proveniente do mundo exterior, as redes neurais deste organizam-se para refletir o acontecimento.
Assim, a experiência enriquece o cérebro ainda mais do que o novo conhecimento. No momento em que essas redes de neurônios disparam segundo um padrão relativo à nova experiência, o cérebro emocional produz e liberta químicos sob a forma de peptídeos. Esse coquetel químico tem uma assinatura específica, que reflete as emoções que sentimos no momento. E tal como já sabe, as emoções são os produtos finais resultantes da experiência. Uma nova experiência cria uma nova emoção, que envia novos sinais a novos genes. Assim, as emoções indicam ao corpo que grave quimicamente o acontecimento, e nós começamos a incorporar o que estamos a aprender. Durante esse processo, o cérebro límbico colabora na formação de memórias de longo prazo. Conseguimos lembrar-nos melhor de qualquer experiência, porque conseguimos recordar as nossas emoções enquanto vivíamos o acontecimento. O neocórtex e o cérebro límbico em conjunto permitem-nos formar memórias declarativas, o que significa que podemos expor verbalmente o que aprendemos ou vivemos. Ver para obter mais informações sobre as memórias declarativas e não declarativas. Percebe agora como ficamos marcados por experiências, com uma forte carga emocional. Qualquer pessoa que já tenha estado casada poderá dizer onde estava e o que estava a fazer quando a pediram em casamento. Talvez estivesse a saborear uma ótima refeição no pátio do seu restaurante preferido, a sentir a brisa amena de uma tarde de verão e a admirar o pôr do sol, com as melodias de Mozart ecoando suavemente em fundo, quando a pessoa com quem jantava se ajoelhou e lhe estendeu uma caixinha preta. A combinação de tudo que essas pessoas estavam a viver nesse momento fez-las sentirem-se muito diferentes do normal. O típico equilíbrio químico interno que a sua identidade havia memorizado foi completamente abalado por aquilo que viram, ouviram e sentiram. Em certo sentido, despertaram dos estímulos ambientais, familiares e rotineiros que normalmente bombardeiam o cérebro e nos fazem pensar e sentir de forma previsível. Os acontecimentos novos surpreendem-nos ao ponto de ficarmos mais conscientes nesse momento presente. Se o cérebro límbico tivesse um lema, seria: a experiência é para o corpo. Se o conhecimento é para a mente, e a experiência é para o corpo, então quando põe o conhecimento em prática e cria uma nova experiência, ensina ao corpo o que a mente aprendeu intelectualmente. O conhecimento sem experiência é meramente filosófico, a experiência sem conhecimento é ignorância. Há uma evolução que tem de acontecer. Tem de pegar no conhecimento e vivê-lo, abraçá-lo emocionalmente. Se ainda está comigo nesta análise sobre como mudar a sua vida, já aprendeu que tem de adquirir conhecimento, depois agir, para ter uma nova experiência, que produzirá um novo sentimento. A seguir, terá de memorizar esse sentimento, e passar o que aprendeu da mente consciente, para a mente inconsciente. O hardware necessário para realizar essa tarefa encontra-se na terceira área do cérebro, que vamos analisar de seguida. Do pensar e fazer ao ser, o cerebelo armazena pensamentos, atitudes e comportamentos habituais. Recorda-se de eu falar sobre o fato de não nos conseguirmos lembrar conscientemente de um número de telefone, de um código do multibanco, ou da combinação de um cofre, mas como já os introduzimos tantas vezes, o corpo conhece-os melhor do que o cérebro, e os nossos dedos resolvem automaticamente esse problema? Isso pode parecer uma coisa sem importância. Mas quando o corpo sabe tanto ou mais do que a mente consciente, quando conseguimos repetir voluntariamente uma experiência, sem grande esforço consciente, isso significa que já memorizamos a ação, comportamento, a atitude ou a reação emocional, ao ponto de se ter tornado uma capacidade ou um hábito. Quando chegamos a esse nível de aptidão, entramos num estado de ser. Durante esse processo, ativamos a terceira área do cérebro, que desempenha um papel vital na nossa mudança de vida, o cerebelo, sede do subconsciente. A parte mais ativa do cérebro, o cerebelo, localiza-se na parte de trás do crânio. Pense nele como um microprocessador e o centro de memória do cérebro. Cada neurônio do cerebelo tem o potencial de se ligar a, pelo menos, outras 200.000 células, podendo chegar a 1 milhão, para processar o equilíbrio, a percepção da relação espacial das partes do corpo e a execução de movimentos controlados. O cerebelo armazena determinados tipos de ações e aptidões simples, bem como atitudes arraigadas, reações emocionais, ações repetitivas, hábitos, comportamentos condicionados e reflexos, e aptidões inconscientes que dominamos e memorizamos.
Dotado de uma impressionante capacidade de armazenamento, descarrega com toda a facilidade várias formas de informação aprendida para estados programados da mente e do corpo. Quando estamos num estado de ser, começamos a memorizar um novo ser neuroquímico. É então que o cerebelo assume o comando, fazendo desse novo estado uma parte implícita da nossa programação subconsciente. O cerebelo é o lugar das memórias não declarativas, o que significa que já fizemos ou praticamos uma coisa tantas vezes, que se torna nossa segunda natureza, e já não precisamos de pensar nela, torna-se tão automática, que é difícil descrever como a fazemos. Quando isso acontece, chegamos a um ponto em que a felicidade, ou qualquer outra atitude, comportamento, aptidão ou traço em que tenhamos estado concentrados e que tenhamos ensaiado mental ou fisicamente, se torna um programa do novo ser memorizado de forma inata. Vamos recorrer a um exemplo da vida real para vermos como, na prática, esses três cérebros nos transportam do pensar, ao fazer e ao ser. Primeiro, vamos ver como, através de um ensaio mental consciente, o cérebro racional, o neocórtex, utiliza o conhecimento para encontrar novas formas de ativar novos circuitos, a fim de criar uma nova mente. Depois, o nosso pensamento cria uma experiência, através do cérebro emocional, límbico, daí resulta uma nova emoção. Os nossos cérebros racional e emocional condicionam o corpo orientando para uma nova mente. Por fim, chegados a um ponto em que a mente e o corpo estão a funcionar como um só, o cerebelo permite-nos memorizar um novo ser neuroquímico, e o nosso novo estado de ser torna-se um programa inato, no nosso subconsciente. Um exemplo dos três cérebros em ação na vida real. Para lançarmos um olhar prático sobre estas ideias, vamos supor que leu recentemente vários livros estimulantes sobre a compaixão, incluindo um escrito pelo Dalai Lama, uma biografia da Madre Teresa e um relato da obra de São Francisco de Assis. Esse conhecimento permitiu-lhe pensar de outra maneira. A leitura desse material terá forjado novas ligações sinápticas no seu cérebro racional. No essencial, adquiriu conhecimentos sobre a filosofia da compaixão através das experiências de outras pessoas, não das suas. Mas alimenta essas ligações neurais, porque analisa diariamente aquilo que aprendeu, está tão entusiasmado que até ajuda a resolver os problemas dos seus amigos, oferecendo-lhes conselhos e tornando-se o centro das atenções. Tornou-se o grande filósofo. Intelectualmente, domina a matéria. A caminho de casa, a sua mulher liga-lhe para dizer que a sua sogra os convidou para jantar daí a 3 dias. Você encosta na berma e já está a pensar em como detesta a sogra desde que ela o magoou há 10 anos. Depressa cria uma lista mental, nunca gostou do seu tom autoritário, do modo como interrompe os outros, do cheiro dela, nem sequer dos pratos que cozinha. Sempre que está perto dela, fica com o coração acelerado, cerra os maxilares, sente o rosto e o corpo tensos, fica nervoso e só lhe apetece saltar da cadeira e desaparecer dali para fora. Ainda ali, sentado no carro, lembra-se daqueles livros sobre filosofia da compaixão e pensa no que aprendeu em teoria. Ocorre-lhe então um pensamento: se eu tentar pôr em prática o que li naqueles livros, talvez veja a minha sogra com outros olhos. Daquilo que aprendi, o que poderei personalizar para mudar o desenlace deste jantar? Quando põe a hipótese de mudar de atitude em relação à sua sogra, começa a suceder uma coisa maravilhosa. Decide não reagir à presença dela, armado dos habituais programas automáticos. Em vez disso, começa a pensar naquilo que quer deixar de ser e naquilo em que quer tornar-se. Pensa: o que não quero sentir e como não me vou comportar quando a vir? O seu lobo frontal começa a arrefecer os circuitos neurais que estão ligados ao seu antigo ser e começa a desligar ou a desbastar esse seu antigo ser, evitando que funcione como uma identidade. Podemos dizer que, como seu cérebro não está a disparar da mesma maneira, já não está a criar a mesma mente. Depois, recorda o que os livros diziam, para o ajudar a planear como quer pensar, sentir-se e comportar-se em relação à sua sogra. Pergunta-se: como posso modificar o meu comportamento, as minhas ações e as minhas reações, para que a minha experiência conduza a um novo sentimento? Então, imagina-se a cumprimentá-la e a abraçá-la, a fazer-lhe perguntas sobre coisas que sabe serem do interesse dela, e a elogiá-la pelo penteado ou pelos óculos novos.
Ao longo dos dias seguintes, enquanto ensaia mentalmente o seu novo ideal de si próprio, continua a instalar mais hardware neurológico, para ter os circuitos adequados a funcionar. Trata-se, com efeito, de um novo software, quando interagir de fato com a sua sogra. Para a maioria das pessoas, passar do pensamento à ação é como fazer os caracóis andarem mais depressa. Queremos ficar no reino intelectual e filosófico da nossa realidade, gostamos de nos identificar com o sentimento memorizado e reconhecível do nosso ser familiar. Mas, ao abandonarmos velhos padrões de pensamento, interrompermos as reações emocionais de sempre, renunciarmos a comportamentos reflexivos e ensaiarmos novas maneiras de ser, estamos a aplicar tudo aquilo que aprendemos e a criar uma nova mente. Estamos a recordar a nós próprios quem queremos ser. Mas há outro passo de que temos de falar aqui. O que aconteceu quando conseguiu ver de fora a sua antiga personalidade, os pensamentos e os comportamentos habituais, as emoções memorizadas, que relacionava com a sua sogra? De certa forma, entrou no sistema operativo da mente subconsciente, onde estavam esses programas, e tornou-se observador. Quando conseguimos ter consciência, ou constatarmos quem estávamos a ser, tomamos consciência do nosso inconsciente. Ao começar a projetar-se mentalmente numa situação potencial, antes da experiência real, o jantar iminente, começa a criar novas ligações neurais, como se a situação já tivesse acontecido, ser compassivo para com a sua sogra. Quando essas novas ligações neurais começam a ativar-se em uníssono, o cérebro cria uma imagem, uma visão, um modelo, ou aquilo a que chama um holograma, uma imagem multidimensional, que representa a pessoa que tinha idealizado ser. No instante em que isso acontece, aquilo em que estava a pensar torna-se mais real do que qualquer outra coisa. O cérebro transforma o pensamento em experiência e redimensiona a massa cinzenta para dar a ideia de que essa experiência já aconteceu. Incorporar o conhecimento através da experiência, ensinar ao corpo o que a mente aprendeu. E eis que chega o grande dia, vê-se finalmente sentado à mesa, frente a frente com a sua sogra. Em vez de reagir automaticamente, quando os comportamentos típicos dela se manifestam, mantém-se consciente, lembra-se do que aprendeu, e decide pô-lo em prática. Em vez de a julgar, atacar ou de sentir animosidade para com ela, reage de uma forma completamente diferente do habitual. Tal como os livros incentivavam a fazer, mantém-se no momento presente, abre o seu coração e ouve realmente o que ela está a dizer. Deixa de a julgar pelos atos do passado. Eis que modifica o seu comportamento e refreia as suas reações emocionais impulsivas, criando assim uma nova experiência com a sua sogra. Isso ativa o cérebro límbico e fala preparar uma nova mistura de químicos, que gera uma nova emoção e, de súbito, começa verdadeiramente a sentir compaixão por ela. Vê-a como ela é, e vê até aspectos seus, refletidos nela. Os seus músculos relaxam, sente o coração abrir-se, e respira profunda e livremente. O sentimento desse dia foi tão bom que perdura. Sente-se agora inspirado e compreensivo, e descobre que gosta da sua sogra. Ao associar esse novo sentimento interior, de boa vontade e amor, com essa pessoa da sua realidade exterior, liga a compaixão à sua sogra. Forma uma memória associativa. Quando sente a emoção da compaixão, de certo modo, significa que ensinou quimicamente ao seu corpo o que a sua mente sabia filosoficamente, e isso ativou e modificou alguns dos seus genes. Agora, passou do pensar ao fazer, os seus comportamentos correspondem às suas intenções conscientes, as suas ações são iguais ao seu pensamento, a mente e o corpo estão alinhados, e a funcionar em conjunto. Fez exatamente o mesmo que aquelas pessoas nos livros. Logo, ao aprender intelectualmente a compaixão, com o corpo e a mente, e ao demonstrar esse ideal no seu ambiente através da experiência, incorporou esse sentimento elevado. Condicionou o seu corpo para uma nova mente de compaixão. O corpo e a mente estão a trabalhar em conjunto. Incorporou a compaixão. Em certo sentido, a palavra ganhou o corpo. Dois cérebros fizeram-no passar do pensar ao fazer, mas conseguirá criar um estado de ser? Graças aos seus esforços para incorporar a compaixão, tem agora o neocórtex e o cérebro límbico a funcionar em conjunto.
Saiu do ser habitual e memorizado, que funciona dentro de um conjunto de programas automáticos, e entrou num novo ciclo de pensar e sentir. Sentiu a compaixão e prefere a hostilidade dissimulada, a rejeição e a raiva reprimida. Mas vamos com calma, ainda não está preparado para a santidade. Não basta ter a mente e o corpo a funcionar em conjunto só uma vez. Isso fala o passar do pensar ao fazer, mas será que consegue reproduzir esse sentimento de compaixão sempre que quiser? Consegue incorporar repetidamente a compaixão, independentemente das condições do seu ambiente, de maneira que nenhuma pessoa ou situação possa voltar a criar aquele antigo estado de ser? Se não consegue, ainda não domina a compaixão. A minha definição de dominar é o nosso estado químico interior, ser superior a qualquer outra coisa no nosso mundo exterior. Passamos a ser mestres nesse domínio, quando nos tivermos condicionado com pensamentos e sentimentos que escolhemos, quando tivermos memorizado estados emocionais químicos desejados, e nada na nossa vida exterior nos desmover dos nossos objetivos. Nenhuma pessoa, nenhuma experiência, nada, em qualquer tempo e lugar, pode perturbar a nossa coerência química interior. Conseguimos pensar, agir e sentir-nos de maneira diferente, sempre que assim o decidirmos. No exemplo anterior, da sogra, se tivesse posto os seus pensamentos, comportamentos e sentimentos em prática, um número suficiente de vezes, ser compassivo ter-se-ia tornado bastante natural. Teria evoluído, passando do pensar simplesmente em ser compassivo, ao fazer alguma coisa para isso, até ser de fato compassivo. Ser significa que é simples, natural, uma segunda natureza, uma rotina e uma coisa inconsciente. A compaixão e o amor tornar-se-iam tão automáticos e familiares, como as emoções antigas. É preciso replicar essa experiência de pensar, sentir-se e agir com compaixão. Se o fizer, consegue libertar-se da dependência do seu estado emocional passado, e condicionar neuroquimicamente o seu corpo e mente, para memorizarem o estado químico interior, chamado compaixão, melhor do que a sua mente consciente. Ao recriar repetidamente a experiência da compaixão, sempre que quiser ao praticá-la, independentemente de qualquer circunstância, o seu corpo torna-se a mente da compaixão. Acaba por memorizar tão bem a compaixão, que nada do seu mundo exterior o consegue demover desse estado de ser. Quando os três cérebros funcionam em conjunto, o ser fica biológica, neuroquímica e geneticamente, num estado de compaixão. Quando a compaixão se torna incondicionalmente normal e familiar, significa que evoluiu do conhecimento para a experiência, e depois, para a sabedoria. A sabedoria é o conhecimento acumulado que foi adquirido, através da experiência repetida. E quando ser compassivo é tão natural como sofrer, julgar, culpar ou sentir-se frustrado, negativo ou inseguro, tornamo-nos sábios. Estamos livres para agarrar novas oportunidades, pois, de alguma forma, a vida parece organizar-se de acordo com quem estamos a ser. Passar diretamente do pensar ao ser, um prelúdio da meditação. Passar do pensar ao fazer, e ao ser, é uma progressão pela qual já todos passamos muitas vezes, quer tenha sido ao aprendermos a conduzir, a esquiar, a tricotar, ou a fazer de uma língua estrangeira uma segunda natureza. Agora, vamos falar de uma das grandes dádivas que a evolução concedeu aos seres humanos, a capacidade de passarmos do pensar ao ser, sem executar qualquer ação física. Por outras palavras, conseguimos criar um novo estado de ser, antes de termos uma experiência concreta. Fazemo-lo muitas vezes, e não se trata de fingir até conseguir. Por exemplo, temos uma fantasia sexual na qual experimentamos interiormente todos os pensamentos, sentimentos e ações que desejamos realizar com um parceiro, quando ele regressar de uma viagem. Essa experiência interior está tão presente que o corpo é quimicamente alterado e responde como se o acontecimento futuro já estivesse a acontecer nesse preciso momento. Passamos para um novo estado de ser. O mesmo acontece quando ensaiamos mentalmente um discurso que vamos fazer, recordamos como vamos confrontar um colega de trabalho, ou imaginamos o que nos apetecia comer, quando estamos com fome e presos no trânsito, quando só pensamos nisso, em detrimento de tudo o resto, o corpo começa a passar para um estado de ser, através do simples pensamento. Mas até que ponto conseguimos tirar partido disso?
Será que conseguimos tornar-nos a pessoa que ambicionamos ser, só através do pensamento e do sentimento? Será que conseguimos criar e viver uma realidade escolhida conscientemente, como fez a minha filha, ao experimentar o emprego de verão dos seus sonhos? É aqui que entra a meditação. Como sabe, as pessoas recorrem às técnicas de meditação, por variadíssimas razões. Neste livro, vai aprender uma meditação especial, concebida para um objetivo específico, ajudá-lo a dar a volta à sua maneira de ser, e a tornar-se a pessoa que deseja. Ao longo das restantes páginas deste capítulo, vamos relacionar o que já aprendeu até aqui, com esta meditação. Sempre que falar de meditação ou do processo meditativo, refiro-me ao processo no qual nos focaremos na parte 3. A meditação permite-nos modificar o nosso cérebro, o nosso corpo e o nosso estado de ser. Mais importante ainda, podemos fazer essas alterações sem necessidade de qualquer ação física ou interação com o ambiente exterior. Através da meditação, conseguimos instalar o hardware neurológico necessário, tal como aqueles pianistas e os indivíduos que exercitaram os dedos, conseguindo operar mudanças através do ensaio mental. Esses sujeitos de pesquisa utilizaram simplesmente o ensaio mental, mas para os nossos objetivos, esse é apenas um dos componentes, ainda que muito importante, do processo meditativo. Se lhe pedisse para pensar quais seriam as qualidades do seu ser ideal, ou lhe sugerisse que pensasse em qual seria a sensação de ser uma figura grandiosa como a Madre Teresa ou Nelson Mandela, simplesmente através da contemplação de uma nova maneira de ser, o seu cérebro começaria a disparar de novas maneiras e a formar uma nova mente. É isso o ensaio mental em ação. Peço-lhe agora que reflita na sensação de estar feliz, contente, satisfeito e em paz. O que imaginaria como um novo ideal de si mesmo? No essencial, o processo meditativo permite-nos responder a essa pergunta, reunindo toda a informação aprendida e ligada através das sinapses no nosso cérebro sobre o que significa estar feliz, contente, satisfeito e em paz. Na meditação, pegamos nesse conhecimento e pômo-lo em prática. Em vez de nos limitarmos a perguntar o que significaria ser feliz, colocamo-nos na posição de praticar, logo de viver, um estado de felicidade. Afinal, o aspecto e a sensação da felicidade não nos é estranho. Já vivemos experiências felizes, já vimos como se manifesta a felicidade em outras pessoas. Podemos então fazer a nossa escolha, a partir desse conhecimento e experiência, e criar um novo ideal de nós próprios. Já falei de como, através do lobo frontal, utilizamos novas formas de ativar novos circuitos, criando uma nova mente. Ao experimentarmos essa nova mente, o cérebro cria uma espécie de imagem holográfica, que nos fornece um modelo a seguir para a criação da realidade futura. Como novos circuitos neurais foram instalados, antes de qualquer experiência real, não precisamos de levar a cabo uma revolução não violenta, como fez Gandhi, nem de liderar o povo, e ser queimado vivo, como aconteceu a Joana d'Arc. Basta utilizarmos o conhecimento e a nossa experiência dessas qualidades de coragem e convicção para obtermos um efeito emocional dentro de nós. O resultado será um estado mental. Ao produzirmos repetidamente esse estado mental, ele torna-se mais familiar e começamos a criar novos circuitos. Quanto mais vezes produzirmos esse estado mental, mais esses pensamentos se tornam a experiência. Dessa transformação, pensamento, experiência, resulta um sentimento, uma emoção. Quando isso ocorre, o corpo, enquanto mente inconsciente, não distingue um acontecimento que se dá na realidade física, e as emoções criadas através do simples pensamento. Enquanto prepara o corpo para uma nova mente, percebe que o cérebro racional e o cérebro emocional estão a funcionar em harmonia. Recorde-se de que os pensamentos são para o cérebro, e os sentimentos são para o corpo. Ao pensarmos e sentirmos de uma determinada forma, como parte do processo meditativo, ficamos diferentes do que éramos quando começamos. Os novos circuitos instalados, as modificações neurológicas e químicas, que foram produzidas por esses sentimentos e emoções, alteraram-nos de tal forma, que há provas físicas no cérebro e no corpo, que demonstram essas mudanças. Nesse momento, passamos para um estado de ser. Deixamos de praticar a felicidade, a gratidão ou o que quer que seja, para passarmos a ser realmente gratos e felizes.
Conseguimos produzir esse estado mental e físico, todos os dias. Conseguimos reviver constantemente um acontecimento e produzir a resposta emocional a essa experiência, como se nós fosse a pessoa que idealizamos. Se depois da meditação conseguir manter esse novo estado de ser, neurológica, biológica, química e geneticamente alterado, significa que ativou essas mudanças antes da própria experiência, logo terá maior propensão para agir e pensar em sintonia com aquilo que está a ser. Conseguiu acabar com a sua velha maneira de ser. Queria só lembrá-lo de que, quando está num novo estado de ser, uma nova personalidade, cria também uma nova realidade pessoal. Eu repito, um novo estado de ser, cria uma nova personalidade produz uma nova realidade pessoal. E como sabe, se esta prática meditativa ativou os seus 3 cérebros, produzindo o efeito pretendido? É simples, se nos empenharmos no processo, sentimos-nos diferentes. Se nos sentirmos exatamente como nos sentíamos antes, se os mesmos catalisadores produzirem as mesmas reações em nós, nada aconteceu no campo quântico. Os seus pensamentos e sentimentos de sempre continuam a reproduzir o mesmo sinal eletromagnético no campo. Não sofreu qualquer alteração química, neurológica, genética ou de qualquer outra ordem. Mas se sair da meditação, a sentir-se diferente de quando começou, e se conseguir manter esse estado modificado da mente e do corpo, então, quer dizer que mudou. E o que mudou dentro de si, o novo estado de ser que criou, produzirá efeito no exterior. Conseguiu ultrapassar o modelo de causa, efeito do universo, esse velho conceito newtoniano de algo exterior a nós, que nos controla os pensamentos, as ações e as emoções. Havemos de voltar em breve a este ponto. Também saberá que a sua meditação foi proveitosa se acontecer alguma nova e inesperada na sua vida, em resultado do seu esforço. Lembre-se, o modelo quântico diz-nos que, se criou uma novamente um novo estado de ser, passou a ter uma assinatura eletromagnética alterada. Como está a sentir-se e a pensar de maneira diferente, está a alterar a realidade. Em conjunto, os pensamentos e os sentimentos conseguem fazer isso, mas não em separado. Permita-me que lhe volte a recordar que não podemos pensar de uma maneira e sentir-nos de outra, e esperar que alguma coisa mude na nossa vida. A combinação dos seus pensamentos e dos seus sentimentos é o seu estado de ser. Mude o seu estado de ser e muda a sua realidade. Eis onde entram verdadeiramente em cena os sinais coerentes. Se conseguir enviar para o campo quântico um sinal coerente ao nível do pensamento e do sentimento, estado de ser, independentemente do mundo exterior, qualquer coisa de diferente irá surgir na sua vida. Quando tal acontecer, sentirá sem dúvida uma poderosa resposta emocional, que o inspirará a voltar a criar uma nova realidade, e pode usar essa emoção para gerar uma experiência ainda mais maravilhosa. Permita-me que volte às ideias de Newton. Todos nós estamos condicionados pela noção newtoniana, de que a vida é dominada pela causa de efeito. Quando alguma coisa boa nos acontece, expressamos gratidão ou alegria. Passamos, por isso, a vida, à espera que alguém ou alguma coisa exterior a nós mesmos regule os nossos sentimentos. O que lhe estou a pedir, pelo contrário, é que assuma o comando para inverter o processo. Em vez de ficar à espera de uma ocasião que o faça sentir-se de uma determinada maneira, crie esse sentimento antes de a experiência ocorrer no mundo físico. Convença emocionalmente o seu corpo de que uma experiência, geradora de gratidão, já teve lugar. Para tal, escolha uma potencialidade do campo quântico e entre em contato com a forma, como se sentiria se a estivesse a viver. Estou a pedir-lhe que use o pensamento e o sentimento, para se pôr no lugar desse ser futuro, esse seu eu possível, com tal nitidez, que começa a condicionar emocionalmente o seu corpo, para acreditar que já é essa pessoa. Quando abrir os olhos no final de uma sessão de meditação, quem quer ser? Qual foi a sensação de ser essa pessoa ideal, ou de ter essa experiência desejada? Para acabar completamente com o hábito de ser você mesmo, diga adeus a causa, efeito, e abrace o modelo quântico da realidade. Escolha uma realidade potencial que deseje, viva-a nos seus pensamentos e sentimentos, e agradeça antes do acontecimento real. Consegue aceitar a ideia de que, ao alterar o seu estado interior, deixa de precisar do mundo exterior para lhe dar motivos para sentir alegria, gratidão,
reconhecimento ou qualquer outro sentimento elevado, quando o corpo sente de forma real que o acontecimento está a ter lugar nesse momento, com base apenas no pensamento e no sentimento, já está a experimentar o futuro. No momento em que está nesse estado de ser, nesse momento atual e presente, nessa experiência, está ligado a todas as realidades possíveis existentes no campo quântico. Lembre-se de que, se estiver no passado ou no futuro, com base nas emoções que lhe são familiares, ou a antecipar algum efeito, não terá acesso a todas as possibilidades que o campo quântico encerra. A única forma de aceder ao campo quântico é estando no momento presente. Não se esqueça de que esse processo não pode ser exclusivamente intelectual. Os pensamentos e os sentimentos têm de ser coerentes. Por outras palavras, essa meditação exige que desçam palmos abaixo da cabeça e chegue ao coração. Abra o coração e pense como se sentiria se incorporasse a combinação de todas as características que admira e que formam o seu ser ideal. Pode contrapor que não sabe como se sentiria, uma vez que nunca experimentou a sensação de possuir essas características e ser essa pessoa ideal. A minha resposta é que o seu corpo consegue sentir isso, antes dos sinais físicos, bem antes dos seus sentidos. Se um destino futuro que nunca experimentou se manifestasse realmente na sua vida, teria de concordar que experimentaria uma emoção elevada como a alegria, o entusiasmo ou a gratidão, pelo que é nessas emoções que se deve focar. Em vez de ser escravo de emoções que são apenas um resíduo do passado, recorre a emoções elevadas para criar o futuro. Emoções elevadas como a gratidão, o amor, e por aí afora, têm uma frequência mais alta, que ajuda a passar para um estado de ser, em que podemos sentir-nos como se os acontecimentos desejados já tivessem ocorrido. Se estamos num estado de grandeza, o sinal que enviamos para o campo quântico é o de que os acontecimentos já se deram. O fato de agradecermos por eles permite-nos condicionar emocionalmente o nosso corpo para acreditarmos que a razão dessa gratidão já aconteceu. Ao ativarmos e coordenarmos os 3 cérebros, a meditação permite passar do pensar ao ser, e uma vez num novo estado de ser, a propensão para agirmos e pensarmos, em sintonia com o que estamos a ser é maior. Talvez se tenha questionado, por que motivo é tão difícil passar para um estado de gratidão, ou dar graças antes da experiência real? Será possível que tenha vivido, segundo uma emoção memorizada que se tornou de tal forma parte da sua identidade, a um nível subconsciente, que agora não consegue sentir-se, de maneira diferente daquela a que se acostumou? Se for esse o caso, talvez a sua identidade se tenha tornado apenas uma questão de manter as aparências, para se aliar e para aliviar o que sente interiormente. No capítulo seguinte, vamos ver como acabar com o fosso entre o que sente e o que aparenta sentir, para que alcance a verdadeira libertação. Quando conseguir sentir prontamente gratidão ou alegria, ou quando conseguir apaixonar-se pelo futuro, sem precisar de alguém, de um bem, ou de uma experiência para se sentir assim, essas emoções elevadas ficarão disponíveis para alimentar as suas criações. Obrigado por assistir, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder o próximo capítulo, e novidades que virão.